Olá, ouvintes do Finais Felizes e ou não. Hoje trago uma história que mistura traição, vingança e um plano tão engenhoso que você vai se perguntar: isso realmente aconteceu? Prepare-se para uma jornada cheia de reviravoltas, emoções e boas risadas. E já prepara o fone de ouvido, porque essa história vem com tudo: cafetões falsos, maridos otários e mulheres geniais. Vamos nessa? Marina e Gustavo pareciam o casal ideal. Ela, uma advogada bem-sucedida. Ele, um empresário carismático. Mas antes do glamour das redes sociais e do brunch com salmão defumado aos domingos, existia um casal apaixonado e meio atrapalhado. Marina e Gustavo, ainda namorados, tentando montar um armário do IKEA. Resultado? O armário virou uma estante torta que eles chamaram carinhosamente de o Frankenstein. Em outro momento, ele queimou arroz tentando impressioná-la com um risoto à la chef, e ela fingiu que adorou, mesmo o fundo da panela parecendo carvão. Eles dançavam no meio da sala, riam de piadas internas e até criaram um idioma próprio para se comunicar quando estavam com preguiça. Era amor, era leve, mas com o tempo, tudo ficou mais silencioso. Foi numa terça-feira aparentemente comum que Marina sentiu algo diferente. Gustavo, que raramente usava perfume, voltou do trabalho exalando um cheiro doce e intenso. Não era um perfume masculino, era feminino. Ela comentou, meio em tom de brincadeira: "Tá cheiroso hoje, hein?" Gustavo riu meio sem graça e disse: "Deve ser alguém no elevador, tava lotado hoje." Marina sorriu de volta, mas por dentro algo se contorceu. Nos dias seguintes, pequenos sinais foram se somando. O celular de Gustavo estava sempre virado para baixo. Ele saía para reuniões de última hora e havia começado a se importar demais com a aparência. Comprou um par de sapatos italianos e começou a ir à academia às 6 da manhã. Marina achou que ele estava tentando viver um reboot de si mesmo. Uma noite, Marina ouviu Gustavo no banheiro cochichando ao telefone. Quando entrou de repente, ele desligou bruscamente. Ela perguntou. Ele disse que era o sócio falando de um projeto sigiloso. Era convincente. Sempre foi. Mas Marina não era ingênua. E estava farta de viver como coadjuvante em sua própria história. A dúvida corroía Marina por dentro. Decidida, contratou um detetive particular indicado por uma amiga do grupo de yoga. Sempre tem uma. Seu nome era Eudes, um senhor de cabelos grisalhos, olhar atento e muitas histórias de traição no currículo. Ele foi direto. Se tiver alguma coisa, eu vou achar. E se não tiver, a gente inventa brincadeira. Em menos de 2 semanas, Eudes trouxe provas incontestáveis. Gustavo estava tendo um caso com Camila, uma funcionária nova da empresa. Jovem, bonita, olhos verdes marcantes e com uma presença que saltava aos olhos, e outras partes também, segundo o detetive. As fotos eram claras. Beijos na garagem da empresa, mãos dadas em um restaurante afastado, encontros em um motel, com nome de Flor. Marina olhou para aquelas imagens em silêncio. Não chorou. Ficou em choque, sim, mas logo o sentimento que dominou foi outro. Raiva. Uma raiva serena, afiada, que gerava ideias. E a primeira delas foi: vamos brincar de roteiro, de novela mexicana. Se fosse outra mulher, talvez tivesse partido para o confronto, feito um escândalo ou simplesmente pedido o divórcio. Mas Marina não queria ser apenas mais uma história de traição. Ela queria virar o jogo com estilo, com roteiro, trilha, sonora e, se possível, uma plateia. Decidiu que se Gustavo a tratava como uma tola, ela mostraria que era muito mais astuta do que ele imaginava. Passou dias pensando. Reviu séries policiais, leu fóruns sobre vingança e traição, fez até uma maratona de novelas mexicanas. Até que teve uma ideia absurda e genial. Ela contrataria um ator para se passar por cafetão e fazer Gustavo acreditar que Camila era, na verdade, uma garota de programa contratada para espionar empresários como ele. A busca pelo ator foi quase uma missão de casting. Marina entrevistou 3 candidatos, todos aspirantes a galãs do teatro underground. Queria alguém que fosse convincente, com ares de malandro, mas também charme suficiente para parecer real. Encontrou Ricardo,
um ator performático que trabalhava com performances imersivas em bares e festas secretas. Ele aceitou o papel com entusiasmo e um bom pagamento adiantado. Criou até nome artístico, Marcão dos Prazeres. Ricardo se preparou como um verdadeiro profissional. Estudou linguagem corporal de cafetões de filmes, criou um personagem cheio de gírias, roupas espalhafatosas, anéis em todos os dedos e um leve sotaque carioca. Marina deu a ele um roteiro, com frases-chave. A missão: plantar a semente da dúvida. No bar do hotel, ele se sentou ao lado de Gustavo e começou casual. Camila tá sumida, né? Desde que começou com você, parou de atender os outros clientes. Gustavo olhou confuso. Como assim? Ricardo sorriu de lado. Achei que ela tivesse te contado. Mas tudo bem, esquece. Às vezes ela mistura negócio com prazer. Antes de sair, ele se inclinou, piscou e disse: Você é mais bonito do que eu esperava, Gugu. A Camila tem bom gosto. Se quiser experimentar um upgrade, me chama. Tenho pacotes executivos. Gustavo ficou paralisado. Tossiu. Pediu outra dose de uísque. Marcão virou figurinha carimbada na vida do casal clandestino. Apareceu num grupo de meditação, sentou ao lado de Camila e disse em voz alta: Inspira amor, expira boleto vencido. Outro dia, na aula de culinária vegana de Camila, ele apareceu com um abacaxi e gritou: Camila! O cliente de ontem quer mais da tua salada de quinoa picante. Gustavo saiu correndo da sala. Estava convicto de que Camila fazia parte de uma rede global de sedução gourmet. Gustavo entrou numa espiral. Acreditava que Marcão era um agente da concorrência, infiltrado para seduzi-lo via amante. Instalou 3 câmeras novas no apartamento e bloqueou Camila no WhatsApp, Telegram e em todas as redes possíveis. Depois disso, a Camila surtou. Tentou conversar, mas Gustavo já estava desenhando uma teoria sobre um possível chip de localização implantado nela por meio de um piercing no umbigo. A relação explodiu. Camila o chamou de maluco num posto de gasolina às 3 da manhã. Gustavo, em resposta, chorou e disse que sabia de tudo. O que ele sabia, ninguém entendeu. Marina, no conforto de sua casa, assistia a tudo como quem vê a temporada final de uma série com pipoca na mão. Mas o fim do relacionamento não trouxe paz para Gustavo. Muito pelo contrário. Ele mergulhou num poço de paranoia e começou a ligar os pontos. Pontos que só ele via. Criou mapas com linhas vermelhas ligando datas de encontros, emojis, enviados por Camila, horários de ligação e até fases da lua. Começou a escrever um diário onde registrava tudo que achava suspeito. Inclusive um incidente em que achou que Marcão tinha deixado uma mensagem codificada num pacote de batata chips. Certa noite, invadiu o Instagram da Camila e passou horas tentando decifrar a legenda "Seja luz", como sendo parte de uma comunicação entre espiões do amor. Estava obcecado. A mente dele era um episódio inédito de Arquivo X Operação Sedução. Meses depois, Gustavo foi assistir a uma peça chamada Amor, Caviar e Correntes, sobre relacionamentos disfuncionais, e deu de cara com o Marcão dos Prazeres, agora vestido de mordomo russo. A ficha caiu, e caiu com estrondo. No dia seguinte foi até Marina. Era tudo mentira? Você contratou aquele cara? Ela respondeu. Eu podia ter gritado, traído, feito barraco, mas optei por arte dramática. Culto, né? Você me fez parecer um doido, gritou ele. Eu? Não. Você fez isso sozinho quando começou a achar que emojis eram linguagem cifrada de um cartel sedutor. Gustavo sentou no sofá, derrotado. Marina apenas colocou um chá na frente dele e disse: Relaxa, vai passar. Um dia você ainda vai rir disso. Talvez. Ou não. Marina hoje dá palestras sobre superação emocional e escreve um livro chamado Vingança com Estilo, como ser fina mesmo pisando. Está em um novo relacionamento com um professor de cerâmica que odeia redes sociais e faz pão. Gustavo vendeu a empresa, se mudou para uma cidade pequena e abriu um canal no YouTube sobre teorias da conspiração amorosa. Um dos vídeos mais vistos se chama Cafetões Ocultos, o submundo do namoro corporativo.
Camila trocou de número, viajou para Bali e recomeçou a vida como terapeuta holística. Diz que prefere lidar com chakras do que com CEOs. Ricardo, o eterno Marcão dos prazeres, ganhou fama e agora apresenta um talk show de variedades chamado Amor em Armadilhas, com quadros como Intervenção Sedutora e Desmascarando Amantes. E aí, meus queridos ouvintes, Marina se vingou com requinte, com um plano que mais parece roteiro de filme, e que virou um espetáculo, literalmente. Já o Gustavo, bem, esse foi de CEO a alucinado em poucas semanas. Mas justiça foi feita, com uma pitada de comédia pastelão. Oi, gente, aqui é a Camila. Sim, aquela Camila. Se você sobreviveu até aqui nessa história maluca, cheia de reviravoltas, teorias e cafetões performáticos, então você é dos nossos. Não esquece de se inscrever no canal Finais Felizes. Ou não, porque tem muita história doida vindo por aí. Vingança, traição, justiça com toque de humor. Tudo isso com aquele temperinho dramático que a gente adora. Ativa o sininho, comenta o que achou e, claro, compartilha. Com a amiga que adora uma treta bem contada. Beijo da Camila e... será que o próximo final vai ser feliz? Ou não?